Fala, meus queridos dormidões! Mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez vou ter uma colinha aqui, então não estranhe se eu ficar olhando para baixo conferindo os tópicos. É que era muita coisa que eu queria falar sobre esse assunto, porque esse assunto ainda vai criar polêmicas nas redes sociais, pessoas vão utilizar ele para promover narrativas que elas acreditam, vieses que elas têm, coisas que elas não conseguem dar o braço a torcer sobre treinamento. E vocês sabem, né, que eu já expliquei isso no vídeo que eu voltei a gravar aqui para o canal. Não vai ter edições, não vai ter grandes cortes, coisa indo e voltando, zoom, não sei das quantas, coisa pipocando na tela. Sou eu trocando ideia aqui com vocês e da maneira didática que vocês gostam que eu faça e que eu consigo me comunicar e explicar essas coisas sobre treinamento para vocês. Então, qual é o assunto da vez que eu não queria perder o time? Foi divulgado por alguns caras da ciência aqui no Brasil, já tive muito respeito, não é que eu desrespeite hoje em dia, digamos que eu já tive admiração. Hoje eu percebo que são caras que ficam muito nos vieses deles, se incomodam com pessoas que não têm a tal carreira acadêmica e toda a bagagem que eles têm e que não concordam com eles. Adoram ficar falando que todo tipo de treino funciona e etc. São caras que são da ciência, mas que usam resultados de fisiculturistas do mais alto nível do Olímpia, ou seja, que tem uma baita genética, que se utilizavam de muitos recursos ergogênicos para validar o que eles pensam sobre treinamento. Então, o cara, na hora de falar que um treino X com várias repetições funciona, ele não vai pelos raciocínios do custo-benefício, unir evidências que a gente tem, etc, para ver, pô, será que realmente vale a pena ficar treinando com tanta repetição assim e tal? Não, ele pega e fala, o Tom Platz, tá ligado? Que tinha uma genética absurda para perna, fazia agachamento para não sei quantas repetições, ou então o Coleman fazia leg press para não sei quantas repetições, tipo, meu... Como você utiliza o Coleman para validar a sua opinião sobre treino, cara? Já é uma aberração genética. Tipo, até hoje não existiu outro Coleman. Daí você pega e usa o Coleman como exemplo, sabe? Então, assim... Ou então, tipo, treinar de maneira balística, jogando peso, sem uma execução tão polida, não é necessariamente uma execução errada, porque o Branch Warren treinava assim e foi um baita fisturista. Pelo amor de Deus, cara. É o tipo de coisa que você está acostumado a ver, sei lá, um bodybuilder old school que nunca abriu um paper na vida falando. Você não imagina que alguém com PhD vai utilizar isso, mas enfim, né? Então o assunto da vez saiu um pré-print de uma meta-regressão, ou seja, o tipo de estudo que eles vão lá, veem vários estudos e correlacionam os dados e etc. Ou seja, um tipo de estudo com muito impacto, né, com muita solidez de evidência, mas ele está em pré-print, né, ele ainda não foi publicado, ele ainda não passou pela revisão por pares, ou seja, é um negócio que a ciência ou outros cientistas olham aquele estudo, cientistas respeitados e tudo mais, analisam, vê se tem furos e etc., antes de ser publicado de fato. E então a gente nem sabe se esse estudo vai ser publicado, mas o pré-print já está sendo divulgado com uma baita confiança de que ele vai ser publicado. Talvez essa confiança seja porque a pessoa analisou e conhece quem fez o pré-print, enfim, pode ser também. E eles estão falando sobre hipertrofia específica de fibras do tipo 1, porque esse pré-print, né, teoricamente mostrou que dá para você direcionar a hipertrofia para fibras do tipo 1, que é uma coisa que ainda é muito debatida na ciência, se realmente dá ou não. A gente tem algumas evidências mostrando que a treino com restrição de fluxo sanguíneo dá para você fazer isso. E esse pré-print mostrou que repetições altas dá para fazer isso. Mas aí que tá, né? Esse é um ponto que eu vou abordar, porque repetições altas é um termo muito vago.
E eu tenho certeza que eles vão fazer determinados malabarismos para falar que técnicas avançadas como o drop set, bisset, jump set, o caralho a 7, também tem esse mesmo mecanismo por causa do alto tempo de contração muscular constante e tudo mais. Mas não é isso que o pré-print está mostrando não, tá? Vejam bem, eu estou vindo aqui falar para vocês, para quando vocês verem isso no Instagram, os caras usando isso como justificativa que treino fofo tem uma funcionalidade, né? O tal do treino misto, fazer treino pesado no começo e depois no final, porque você perdeu força, fazer técnicas avançadas, etc. O que não faz sentido nenhum, porque se você perdeu força, você fazer coisas que fazem você perder mais força ainda e conseguir produzir menos força ainda, ou seja, falha em cima de falha, porque essas técnicas avançadas demandam a utilização de falha muscular e as características de maior acúmulo de estresse metabólico, ou seja, esse estresse metabólico acumulado ali no músculo vai atrapalhar a junção de pontos cruzadas dentro da musculatura, né, actina, miosina, etc. Sua produção de força fica prejudicada, sua ativação de fibras pelo sistema nervoso central fica prejudicada. Daí no final do treino, na hora que você está mais ferrado, você vai lá e se ferra mais ainda, só para acumular volume por acumular volume, que também é uma coisa que a gente já sabe que hipertrofia não é só isso, né? Também vou abordar isso. Então, enfim, vocês vão ver esses caras e os seguidores desses caras, né? Muitos profissionais da área que gostam de ficar enfiando técnicas avançadas no treino para deixar o cliente dele entretido e sentindo que o treino foi muito pesado e ele não perdeu o personal training dele lá, vão utilizar esse pré-print, essa meta-regressão, caso seja publicada, para confirmar todas essas narrativas, fazendo todas essas extrapolações e malabarismos que não tem nada a ver, e eu vou explicar aqui para vocês. Então, o primeiro ponto é o próprio pré-print, os caras, né, na conclusão da meta-regressão, falam que tem uma alta variabilidade de resultados, então ele não é nem um pouco conclusivo, então tipo, não é como assim, saiu uma meta-regressão que mostra que dá para atingir fibras do tipo 1 com determinado tipo de treino, a única coisa que falta é esse pré-print passar desse processo e ser publicado e se tornar um estudo de fato. Não. Na própria meta-regressão, os caras admitem que tem uma alta variabilidade entre os resultados, ele não é nem um pouco conclusivo, os intervalos de confiança são muito amplos, né? Alguns até mesmo cruzam o zero, ou seja, tanto quanto ele pode significar algo, quanto ele pode ser nulo, quanto ele pode até significar, na verdade, resultados negativos em relação a essas especulações que estão sendo levantadas nesse estudo. Então, assim, não, simplesmente é loucura dizer que essa meta-regressão, ainda que ela seja publicada, significa alguma coisa do ponto de vista de é possível hipertrofiar fibras do tipo 1, certo? Mas, mesmo que essa hipótese se concretize e seja de fato possível hipertrofiar fibras do tipo 1, a gente tem várias considerações a fazer sobre isso antes de tomar a decisão de você pegar o seu precioso tempo dentro da sala de musculação e investir parte dele, seja metade do treino, seja 1/3 do treino, para hipertrofiar essas tais fibras do tipo 1. Primeiro vamos estabelecer uma coisa aqui de maneira bem clara, né? Todo mundo aqui treina para estética, certo? A hipertrofia, ela tem uma função estética. Porque eu vi alguns caras profissionais da área comentando, não, que especificidade, porque o treino não é só para hipertrofia e etc. Mas por que você vai querer hipertrofiar as fibras do tipo 1 se você não treina para hipertrofia, você treina para performance esportiva? Porque assim, as fibras, elas têm uma função muito clara. Fibras do tipo 2A e 2X são para produção de força. A energia delas, né, é de cunho anaeróbico. E as fibras do tipo 1, elas são oxidativas, elas usam oxigênio, são para longos tempos de contração
Então, corrida, né, caminhadas, etc. Às vezes, a sprint, por exemplo, tem fibra do tipo 2 participando. E ainda que hipertrofiar elas um pouquinho seja interessante, porque a produção de força delas vai ser um pouco maior, né? Se você hipertrofiar elas demais, vai contra a própria natureza delas, porque assim, as fibras do tipo 2, a gente quer que sejam grandes, porque elas servem para produzir força. Ainda que determinado ponto de hipertrofia que elas passam, por causa do que a gente chama de ângulo de penação do músculo, que é um ângulo que é calculado entre a origem e a inserção, esse músculo, se ele cresce demais, ele até perde um pouco da sua funcionalidade na hora de fazer o torque na alavanca da articulação para produzir força. Mas, de certa maneira, mais material contrátil, até certo ponto, mais força. Então, a gente quer que as fibras do tipo 2 cresçam. Mas se você cresce demais as fibras do tipo 1, ainda que isso fosse possível, elas vão consumir mais oxigênio. Se elas consomem mais oxigênio, a própria natureza delas se torna contraproducente, porque você vai querer fibras que consomem mais oxigênio para fazer um esforço, uma capacidade de produção de força minimamente maior. Então, assim, do ponto de vista esportivo e performance, hipertrofiar fibras do tipo 1 não é interessante. Você quer, na verdade, que as fibras do tipo 1 que você já tem tenham mais mitocôndrias. Não que elas sejam maiores, porque daí você vai ter mais usinas de energia ali dentro e elas vão ser mais eficientes para aquele oxigênio que elas já consomem. Então, se você vê algum profissionalzinho, sabe esse personalzinho e tal, que adora falar que não, porque não é só hipertrofia, etc., mas no final do dia ele está lá na sala de musculação passando cadeira isométrica com passado e leg press para cliente mulher dele sem te queimar, falando alguma coisa sobre especificidade e esse estudo, já sabe que é malabarismo para tentar justificar o treino fofo que ele passa na hora de personal training dele, né? Então, se a gente está falando de hipertrofia, a gente está falando do custo-benefício e do impacto visual que esse treino e essa hipertrofia vai dar no seu físico, certo? Você quer o melhor custo-benefício, você tem uma hora muito sagrada ali, 1h30, 2, enfim, que você investe na academia, você não quer esse tempo perdido ali dentro. Então, vamos chegar no ponto do estudo em si. É importante enfatizar isso de maneira muito clara. O estudo analisou várias faixas de intensidade, certo? De 20 a 30% de uma repetição máxima, de 30% a 60% de uma repetição máxima e acima de 60% de uma repetição máxima. 20 a 30%, apesar dos resultados nada conclusivos, mostrou que a hipertrofia mais específica de fibras do tipo 1. 30 a 60, não viu diferença entre a hipertrofia nos tipos de fibra. Acima de 60, que é a faixa que a gente normalmente trabalha na musculação se você não fica fazendo firula, ou seja, até 15 repetições no máximo, a hipertrofia mais específica de fibras do tipo 2. Daí eu levando a questão para você. Você sabe quanto é 20 a 30% de uma repetição máxima? 30, 40, 50 repetições. Quem vai fazer 30, 40, 50 repetições chegando na falha fora do ambiente de laboratório, numa sala de musculação, passando por todo o desconforto de acidose? Quem? Isso é surreal, é a desconexão da realidade total. Por que você vai fazer isso no treino para hipertrofiar as fibras do tipo 1, sendo que a chance de você ficar longe da falha é enorme, porque a gente já tem estudos mostrando que quanto mais longe você quer ir nas repetições, mais longe da falha você fica. Isso é um crescimento exponencial. A gente tem vários estudos que mostram diferentes resultados em relação a números, mas todos apontam para essa direção. E se você ficar longe da falha, você tem uma hipertrofia submáxima nessas faixas de intensidade. Então, ainda que você de fato consiga hipertrofiar fibras do tipo 1 nessa faixa de intensidade, você vai ter que fazer uma cacetada de repetições que muito provavelmente você não vai conseguir chegar lá
estando dentro da sala de musculação e não no laboratório, um ambiente controlado, com cientistas sabendo exatamente o quanto você tem que fazer com determinado peso. Se você não conclui aquilo, você descansa e depois faz de novo até você conseguir, porque eles precisam desses dados. Você não vai conseguir fazer, entendeu? Então, a própria defesa dessa possibilidade, pensando em sala de musculação, ela é surreal. O cara só tá falando isso para confirmar o viés dele, porque ele sabe disso. Ele não é burro. E daí, como eu falei, né, eles vão fazer alguns malabarismos para falar que esses mecanismos de fazer 30, 40, 50 repetições é a mesma coisa de você fazer uma série pesada e depois fazer um drop set, ou então fazer vários bisets ou giant sets com faixas de repetições mais baixas. Mas isso é pura extrapolação, não é isso que o estudo aponta. E é a extrapolação que confirma o viés deles, né? Que eles normalmente reclamam que os extremistas do treino pesado fazem extrapolações próprias, mas quando são eles fazendo extrapolações, aí tudo bem, né? Dito tudo isso, vamos então abordar os pontos principais do porquê não tem vantagem nenhuma em você mirar em fibras do tipo 1, ainda que fosse possível, ainda que esse estudo não fosse inconclusivo e ainda que você conseguisse fazer 40, 50 repetições chegando na falha numa sala de musculação fora de um ambiente de laboratório. Primeiro ponto, as fibras do tipo 1, como eu falei, elas têm uma função muito específica, diferente das fibras do tipo 2. Devido a isso, a natureza do tamanho delas, elas são muito menores do ponto de partida do que as fibras do tipo 2. Elas têm, em média, 1/3 do tamanho das fibras do tipo 2. Então você tem lá no seu músculo fibras que já são maiores e fibras que são pequenas. E daí você vai investir parte do tempo do seu treino dentro da sala de musculação para hipertrofiar fibras que o ponto de partida delas é 1/3. Pessoal, 1/3 parece pouco, mas é 30% do tamanho das outras fibras, assim. O impacto estético disso num físico, ele é irrisório, sabe? É uma completa perda de tempo. Para piorar, dentro de um cenário ideal de hipertrofia, pela própria natureza delas, como eu já falei, elas não foram feitas para isso. A natureza, Deus, a biologia, enfim, nosso corpo não criou as fibras do tipo 1 para serem grandes. Elas conseguem hipertrofiar de 20 a 40% do tamanho original delas, que é 1/3 do tamanho das fibras do tipo 2. Sabe quantas fibras do tipo 2 conseguem hipertrofiar? De 50 a 100% do tamanho delas. Se a gente faz uma conta de padaria aqui, de matemática, quando você investe o seu treino nas fibras do tipo 2, você consegue 300% mais hipertrofia se você mirar o crescimento das fibras do tipo 1, porque elas são menores e têm uma capacidade de crescer muito menor, menos da metade do que as próprias fibras do tipo 2, que já tem 2/3. Enfim, eu não sou de exatas, né, pessoal? Então fica complicado ficar falando de número aqui. Mas as fibras do tipo 1 são 1/3 do tamanho das fibras do tipo 2. Então, assim, cara, por quê? Por que você vai gastar tempo do seu treino para fazer as fibras do tipo 1? E ainda tem todos os prejuízos do tipo de treino para crescer as fibras do tipo 1, que a gente vai chegar nesse ponto também. Então, além disso, para melhorar ou piorar ainda mais a situação, a gente tem um negócio que chama type shifting, ou seja, a gente já tem evidências mostrando que através de estímulo constante e específico, o seu corpo muda o tipo de fibra. Então ele consegue converter fibras do tipo 1 para fibras do tipo 2A e fibras do tipo 2A para fibras do tipo 1, dependendo da demanda. As 2X, elas normalmente não mudam. Você consegue mudar essas que são um pouco mais próximas, né? Porque as 2X elas são maiores do que as do 2A e as 2A são bem maiores do que a tipo 1, enfim. E daí, o que é necessário para haver essa mudança?
estímulo tensional constante e acumulativo, ou seja, você tem que treinar pesado de novo, e de novo, e de novo, e de novo, para o seu corpo entender que essa mudança é necessária. Isso a gente pensando no cenário que você quer hipertrofia, então não tem problema o seu peitoral ter menos resistência muscular, já que você quer produzir força para conseguir ter hipertrofia e conseguir progredir carga, e dessa maneira ter hipertrofia, e daí ganhar força treinando pesado, e etc e tal, para você conseguir forçar o seu corpo até essa mudança. Porque, no geral, as evidências que a gente tem no ponto de partida é que todo mundo tem uma divisão 50-50 quando está destreinado. Então, o nosso corpo ele tem uma divisão de 50% de fibras do tipo 1, 50% de fibras do tipo 2 em praticamente todos os músculos. O único que mostrou ser um pouco diferente foi o sólio, que é uma coisa que eu vou abordar também, que daí ele tem 70% de fibras do tipo 1 por causa da própria característica dele de sustentação de maior tempo de contração. E, curiosamente, o gastrocnêmio, que compõe a panturrilha ali também, ele tem uma divisão 50-50. Por quê? Porque a gente precisa também de uma força explosiva para poder correr, fazer sprints e etc. Então, só o sólio tem essa predominância de fibras do tipo 1. Sendo assim, se você pega parte do seu treino na musculação e fica dando esse estímulo oxidativo, esse excesso de estresse metabólico, essa necessidade de resistência muscular extrema para os seus músculos, você atrapalha esse processo. Então você prejudica, teoricamente, né, um potencial maior crescimento devido ao type shifting que você teria se você só treinasse pesado, para focar em fibras que tem 1/3 do tamanho das fibras do tipo 2 e tem muito menos potencial de crescimento do que as fibras do tipo 2 têm. Então, mais uma vez, total perda de tempo você pensar em hipertrofia de fibras do tipo 1 se você treina para estética, e é o que a maioria aqui treina. E como eu já expliquei, se a pessoa não treina, ela treina para esportes de performance, ela também não vai querer a fibra do tipo 1 dela maior. Ela vai querer com mais mitocôndria para ter maior eficiência. É basicamente isso. E outra coisa, né? O ganho de força com essa faixa de repetições extremamente alta, ele é nulo praticamente. E o ganho de força, claro, não se reflete diretamente em hipertrofia, mas ele faz um papel muito importante na hora de você progredir carga através do tempo para hipertrofia. A gente tem evidências já, inclusive de um estudo de um brasileiro, Vítalo Cassiano, mostrando, comparando dois grupos, um grupo de mulheres destreinadas que treinou sem progressão de carga e um grupo de mulheres destreinadas que treinou com progressão de carga. E o resultado de hipertrofia ao final do tempo foi coisa de tipo, não lembro agora, mas assim, praticamente o dobro de hipertrofia. E se você analisa o gráfico, mostra que, na verdade, não é que assim, um gráfico das que fizeram progressão foi crescendo e chegou mais alto, e o gráfico das que não fizeram progressão foi crescendo e chegou mais baixo. É tipo assim, as que não fizeram progressão tiveram o newbie gains ali no começo, né? O ganho inicial que qualquer estímulo que você dá, você consegue, e chega num platô. E as outras ficaram evoluindo. Então, não fazer progressão de carga não é só que você não potencializa a sua hipertrofia, mas potencialmente é prejudicial para a sua hipertrofia, porque você vai chegar num teto muito mais rápido. E o ganho de força faz parte desse processo de progressão de carga, né? Como vocês sabem, a progressão de carga não é só sobre o peso, né? Sobre repetições, peso, mas de qualquer maneira o ganho de força está atrelado a isso. E a hipertrofia ela não vem puramente do acúmulo de volume de trabalho, que seria uma justificativa, talvez, de você fazer essas faixas de repetições tão altas, ou então enfiar as técnicas avançadas que eles vão tentar convencer vocês a utilizarem, utilizando essa meta-regressão. Na verdade, é a progressão do volume de trabalho. A gente tem estudos já mostrando grupos que fizeram uma quantidade de séries, grupos que fizeram uma quantidade maior de séries, mas fizeram o mesmo tipo de progressão e no final a hipertrofia foi igual, porque o ponto de partida deles foram diferentes pelo nível de treinamento, mas a progressão ela foi feita da mesma maneira e o percentual de ganhos foi igual.
Então isso mostra que mais do que acumular volume de trabalho, a progressão do volume de trabalho é muito mais importante para a hipertrofia. Os modelos de progressão que são utilizados nos estudos, que mostram a importância do volume load, têm muito mais importância, de fato, do que o volume load em si. E o ganho de força faz parte fundamental disso. Então você vai pegar parte do seu treino para ter um estímulo em umas fibras que não crescem tanto, não vão ter tanto impacto visual e estético, e ainda por cima não vai te dar ganho de força para ajudar na progressão de carga através do tempo. Para quê? Além disso, né, tem toda a questão de o excesso de repetições e tempo de contração e excesso de estresse metabólico acumulado, a necessidade da falha para você chegar, para você conseguir o estímulo com essas faixas de repetições ou as técnicas avançadas que eles vão falar que vocês têm que utilizar e tal, tudo isso prejudica a recuperação de vocês. Seja uma fadiga do sistema nervoso central, ou seja, prejuízos na produção de força para tirar mais repetições, para conseguir levantar mais peso no treino e nos treinos subsequentes, ou seja, uma recuperação periférica mesmo, do próprio músculo, né, do excesso de acidose ali que está sendo acumulado e um potencial maior dano muscular. Apesar disso não ser tão conclusivo na ciência, mas do ponto de vista de recuperação, percepção de recuperação e capacidade de produção de força, a gente sabe que repetições mais altas prejudicam. Então você vai cagar uma parte do seu treino para ter uma hipertrofia que não vai ter nenhum benefício. Não faz nenhum sentido. E isso é uma coisa que é muito difícil para esses caras entenderem. E eu nunca entendi por quê. Às vezes eu acho que é simplesmente para não dar o braço a torcer, porque eles adoram falar de treino misto, começa o treino pesado de um jeito e no final coloca técnicas avançadas, de todo tipo de treino funciona, depende da pessoa, depende da circunstância. Tá, beleza, concordo, mas e o custo-benefício? Por quê? Por que você vai fazer drop set? Se drop set também dá hipertrofia, para deixar o treino mais rápido, e né, tem um ou outro estudo ali que mostra que o drop set até não prejudicou o ganho de força, tudo bem, mas por que você vai fazer isso se você pode fazer cluster set que também deixa o treino mais rápido? O estudo não prejudicou, no estudo do drop set não prejudicou o ganho de força e tal, beleza, mas vamos fazer os raciocínios aqui. Se você faz o drop set, você precisa chegar na falha em cada uma das vezes que você diminui o peso, correto? Isso é o padrão do drop set. E a gente também sabe, através dos estudos de repetições na reserva, que toda vez que você chega na falha, você prejudica o seu potencial de capacidade de produção de força nas séries subsequentes devido à fadiga do sistema nervoso central. Ok, então esse estudo específico aí do drop set não mostrou que o ganho de força é prejudicado, mas a gente tem evidências mostrando que a falha prejudica o ganho de força, o uso excessivo da falha principalmente. E o drop set pressupõe uso excessivo da falha. É só somar 2 mais 2. Daí a gente chega na questão do custo-benefício. Por que você vai fazer drop set no final do treino para acumular mais carga de trabalho? Se você teoricamente tem um treino mais curto, você pode fazer cluster. Ou então, se você não tem um tempo limitado, por que você vai fazer técnicas avançadas ou repetições mais altas no final do treino? Biogênese mitocondrial, vai correr. Porque, sabe, da onde, do ponto de vista de hipertrofia, ter biogênese mitocondrial nos seus músculos, que você quer crescer eles, e não ter performance esportiva com eles, vai te beneficiar. Claro que existe uma questão de pessoas que trabalham com faixas de repetições muito baixas, descansos muito longos, exagero de descanso entre as séries, 3, 5 minutos em toda a série e tal, fica com uma tolerância de volume um pouco prejudicada, daí a capacidade recuperativa do cara não fica tão boa, o teto de volume tolerável dele fica reduzido e, por consequência, ele vai ter menos potencial de hipertrofia, já que a hipertrofia tem relação com o volume que você consegue acumular dentro do seu teto recuperativo. Mas você não precisa escagalhar o seu treino com esse tipo de coisa para você treinar a sua capacidade recuperativa.
Faça descansos de 2 minutos, aborde vez ou outra as faixas de repetições por volta de 15 ali, que já vai ser um estímulo suficiente de resistência de força. Eventualmente, utilize cluster sets. Então, por exemplo, Fortitude Training, ele pressupõe treinos com séries convencionais, combinados com outros treinos na semana com os muscle rounds, né? E também eles utilizavam os pump sets, mas hoje a gente, na época, fazia sentido. Hoje a gente sabe que pump set não faz sentido, são justamente essas técnicas aí que eu tô falando. Então, hoje em dia, quem utiliza disso, como, por exemplo, o Mr. Sazin, até mesmo eu bebo um pouco dessa fonte, tira o pump set, deixa só os clusters, né, ou o muscle round, enfim, como você quiser nomear. E daí você tem um manejo de fadiga enorme para o seu sistema nervoso central, você consegue performar muito bem e mantém a sua capacidade recuperativa e o seu sistema nervoso com tolerância para volumes maiores. Então, assim, custo-benefício. Simplesmente você não precisa fazer drop set, gerant set, bis-set, faixas de repetições mais altas e tudo mais no final do seu treino, porque não tem benefício. Biogênese mitocondrial não vai te ajudar em nada no seu resultado estético. E se você quer ter uma saúde cardiovascular, corre! Simplesmente corra, que é o que eu sempre defendo. Faça cardio, tenha uma vida saudável e equilibrada entre o treinamento pesado e a capacidade cardiovascular. Então, só para matar mais uma última coisa, sólio. Ah, o sólio tem 70% de fibras do tipo 1, beleza. Vou fazer panturrilha com altas repetições? Não, por quê? Porque o impacto visual do sólio, ele fica por baixo do gastrocnêmio, ele é mínimo nessa panturrilha. Além de que, muito difícil você chegar na falha com 30, 40, 50 repetições no sólio. Como eu falei, fazer essas técnicas avançadas e presumir que elas vão dar o estímulo de fibras do tipo 1 é extrapolação. Então, simplesmente, se você quer melhorar a sua panturrilha, treine ela pesado e aumente o volume de treino durante a semana. Bote ela no começo do treino, faça mais séries, eventualmente reduza as séries de músculo que já são melhores, já são bons no seu corpo para você conseguir alocar esse volume de treino e essa capacidade de recuperação em síntese proteica nas suas panturrilhas, se ela é um ponto fraco que te incomoda muito. Mas treinar fofo ou treinar pensando em fibras do tipo 1 também é perda de tempo. Então, é basicamente isso. Eu não entendo porque esses caras têm essa dificuldade gigantesca de entender o simples conceito de custo-benefício. Não é porque tudo funciona que vale a pena fazer tudo. Se você tem soluções melhores para você investir o seu precioso tempo, sua preciosa capacidade de recuperação, utilizando você ou não recursos ergogênicos, a sua capacidade de recuperação ela não é infinita, eles só aumentam o teto, mas ela continua tendo um teto, para você ter o máximo de resultado do que você realmente quer, que é hipertrofia. Sendo assim, concluo aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso você esteja chegando aqui, esse vídeo seja o primeiro que você está assistindo. Hypa esse vídeo também, porque é importante para o meu canal crescer, a gente chegar em mais pessoas e conseguir passar essas informações de treino pesado de verdade, desmistificando essas fofices que algumas pessoas com vieses ainda continuam batendo em cima. E deixe nos comentários dúvidas e sugestões para vídeos futuros, fechou? Tamo junto, mirmidões.